Seja muito bem-vindo à nossa Maratona do Civil 3D. Aqui você vai aprender a pensar como o Civil 3D pensa, trabalhar com ele do modo correto. E nessa aula tão importante, dando continuidade aí ao módulo de superfícies, vocês viram aí obrigatórias, viram vários insights aí sobre o uso de métodos de criação, melhor forma de se criar uma superfície. E quais são as próximas aulas, né, sobre Surface? Então eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas antes queria falar para você aí, se você é novo aqui no canal, se inscreva, já dá um likezão aí no vídeo, ativa o lembrete. Se você já é inscrito, coloque aí nos comentários o quanto essa maratona aí tem te ajudado, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês o que seriam as próximas 4 aulas referente a Surfaces. Então, nessa aula 17, nós vamos mostrar as edições topográficas. Quais as ferramentas que, principalmente, o pessoal da topografia de escritório tem para poder realizar, né, de edição. Então, essa aula vai ser basicamente isso. Próxima aula nós vamos mostrar como a gente pode inserir os labels. Vamos detalhar aí os labels de Surface, mas que também praticamente se aplica, né? O que a gente vai falar sobre labels se aplica também a todas as outras ferramentas do Civil. Na 19ª, nós vamos falar sobre estudos hidrológicos, análises, né? Então, como é que você pode gerar um estudo hidrológico, um estudo de viabilidade. E por último, a gente vai fazer uma consideração final sobre Surface, detalhes finais, tá? Que a gente, para finalizar então esse módulo e dar seguimento aí na maratona. Combinado? Bora lá então nas edições topográficas da Surface? Edições de superfície. Vamos lá, vou mostrar aqui as principais maneiras que você pode então utilizar, quais ferramentas, né, que você tem para poder então corrigir a tua malha, né, corrigir a tua superfície. Quando você seleciona ela, lembram que abre um ribbon, uma nova ribbon, né? E aqui no Edit Surface ele aparece várias opções para você corrigir então a sua interpolação. Lógico que as preferenciais é você utilizando pelas obrigatórias, né? Nada melhor do que você corrigir via obrigatória. Mas, no entanto, é necessário às vezes você fazer correção manual. Até às vezes em projeto também isso é necessário, não só com superfície de um levantamento, né? Mas às vezes em projetos às vezes tem que corrigir alguma coisa que o civil interpola, principalmente em corredor. Então é legal você saber que essas 3 primeiras aqui são referentes a triangulação, as próximas 4, essas 4 aqui são referentes a pontos, essas aqui são mais genéricas, né? E na verdade todas essas 5 aqui são mais genéricas, com exceção dessa Paste Surface, que ela é mais usual quando você de fato está projetando, né? Que você cola, como não fala, você cola uma superfície dentro de outra. Lá mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Mas vamos falar aqui, focar nas edições. Então, por exemplo, eu vou querer adicionar, deletar, trocar. Então, adicionar e deletar, tranquilo, né? Às vezes até acontece isso, de você querer deletar triângulos que ele não precisava ter interpolado, né? Isso é um comando até bem interessante, né? De você falar, puxa, não precisava interpolar, principalmente quando faz curva. Na curva, né, ele aplica o delaunar e interpola, né? Então, esse deletar é muito usual. Swap edge, né? Para poder corrigir alguma interpolação que foi errada, né? Por exemplo, ó, esse cara aqui, terreno com terreno, ao invés de interpolar com esse, você foi lá no campo, viu que de fato era esse cara assim. Ó. Você vê que a curva de nível ela é alterada, né? Se você trocar aqui a cor da curva, né? Eu vou colocar uma cor aqui vermelhinho, ó, só para a gente ver. Você vai ver que ele, quando você troca o vértice, a sua curva de nível ela é alterada, né? Percebe? Então assim, isso daí permite-se com que a gente tenha de fato uma curva de nível mais correta, né? Porque, por exemplo, olha que estranho essa curva de nível grande aqui, né? Justamente por quê? Porque talvez a gente não tenha essa triangulação aqui, ó. Entendeu? Então, aqui também, ó, tá vendo esse cara? Não tem essa triangulação aqui.
Entenderam? Então, são coisas que normalmente, ó, que nem esse aqui também, ó, ele interpolou, ó, porque ele poderia até interpolar esse cara, né? Vamos colocar aqui, ó, adicionar a linha, né? Olha lá. Aí só deletar esse outro aqui, ó. Viram? Então, basicamente isso, né? Então, você consegue fazer essas edições, não só de adicionar, mostrei as três aí, adicionar, deletar e trocar vets. Pontos. Você consegue adicionar, deletar, modificar e mover. Mas isso daqui, não necessariamente ele criaria um ponto novo do survey. Isso aqui é somente referente à sua interpolação. Aonde que é usual, né? Tem alguns casos aí que você quer, por exemplo, adicionar um ponto onde ele não interpolou corretamente, né? Você consegue, né? Por exemplo, vou adicionar um aqui. Ó, tá vendo? Porque faltou um pontinho ali e tal, enfim. Isso aqui foi aleatório, tá? Só para poder mostrar. Coincidentemente, ele até meio que ficou corrigida a curva. Mas essas correções de pontos, na verdade, assim, pessoal, perdão, vou até reforçar a ideia. Essas correções aqui são específicas para quem trabalha com a topografia, escritório, tá bom? Você é projetista, você vai receber isso aqui mastigadinho. Você vai poder fazer essas alterações na sua superfície de projeto, tá bom? Mas não numa topografia que você recebeu. Por exemplo, smooth surface, assim, isso aqui, quem é projetista não vai fazer isso aqui não. É só quem de fato foi no campo, viu como é que é a superfície. Se você, por exemplo, em que casos que nós projetistas utilizamos essas opções? Algumas específicas. Por quê? Porque é você tomar o pasto, vamos dizer assim, é você fazer um trabalho que, na verdade, o pessoal da topografia, pode ser que está até estragando o trabalho que o pessoal da topografia fez, entendeu? Então, por isso que o correto, mas isso aqui são toques que eu estou dizendo referente às possibilidades, tá? Mas, então a gente tem aí, ó, adicionar, deletar, modificar, mover, né? Tudo relacionado a pontos, né? Vamos, por exemplo, só para citar como exemplo, já mostrei ponto. Digamos que eu quero mover, só que aí ele pede para você estar com, acho que eu estou, aí ó, eu vou mover, por exemplo, esse ponto aqui de lugar, ó. Olha lá. Só que o que vai acontecer? Eu estou, como eu disse, meu ponto original é esse. Eu forcei a malha triangular ir para o outro lado. Então, não é adequado, né? Mas está aí. Importante para ser feito aí caso seja necessário. Minimize Flat Areas, que seria aquela opçãozinha mesmo quando você gera uma superfície por curva de nível. Raise Lower Surface, quando você quer, por exemplo, gerar uma superfície de limpeza. Eu vou mostrar aqui para você agora como é que você gera uma superfície de limpeza. Você cria uma nova aqui, ó, limpeza, literalmente, né, que é a limpeza da camada vegetal, né, caso você não saiba. Aproveito para usar o Page Surface. Olha lá, ó, falei para vocês que ia mostrar mais à frente, mas olha aqui, ó, Page Surface. Eu vou colar uma superfície na outra. Colei. Agora eu vou... detalhe, né? Você viu que eu acessei aqui, ó, a limpeza. Essas edições, elas também estão aqui no botão direito, tá? Então, aí eu posso também, agora que eu dei um peixe, ou seja, colei uma superfície dentro de outra, então eu tenho literalmente duas idênticas, eu vou pedir para ele utilizar o Raise Lower, e digamos que eu quero baixar 20 centímetros. Se eu tirar um perfil, aqui, por exemplo, ó, digamos que aqui eu vou executar alguma operação que depois eu vou precisar fazer uma raspagem de 20 centímetros. Então eu consigo ter no meu perfil a visibilidade desses 20 centímetros, tá? É lógico que também tem algumas operações, não é só baixar a sua superfície, você tem que limitar ela, tal, vai depender muito do seu projeto para que você não tenha uma extrapolação da sua área de limpeza, tá bom? Mas só para vocês entenderem a questão de comandos, né? Viram aí que a gente acabou mostrando alguns outros aí de edição, tá bom? E você tem aí o Smooth e o Simplify, tá? Que são mais usuais, como eu disse, para superfície. Quando você puxa aí do Google, você usa o CAD Infra, né? Você puxa uma superfície do Google,
você pode suavizar ela. Até tem lá no Counter Kit, que eu até falei, né? Ah, tô com 22, ainda não instalei o Counter Kit. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre edições topográficas da superfície. Não perca a nossa próxima aula, que vamos detalhar aí como você pode inserir os labels. É aulinha feijão com arroz, mas é interessante, principalmente para quem está entrando na área, né, a importância de saber sobre isso, mas para você também que já trabalha e quer, de repente, aprimorar ainda mais os seus conhecimentos, né? Então, aguardo você na nossa próxima aula da maratona. Até lá!